Olá, tudo bem? Mais uma vez estou aqui para ministrar a disciplina de História da África. Estamos aqui pontualmente na aula 5. Mais uma vez, destacando aqui, eu sou o professor Leandro César Leocádio, tenho ali a minha especialização em História Social e Ensino de História, sou mestre em História Social, assim também como possuo a minha graduação, todas as titulações adquiridas na nossa Universidade Estadual aqui de Londrina. E como estou ministrando a nossa disciplina de História da África, mais uma vez reforçando a importância da ressignificação de conceitos, de ideias, da riqueza da história do continente africano, diversos reinos, diversos impérios, governantes importantes. Vimos na aula anterior um pouquinho da história de Mansa Musa, por exemplo, o cara mais rico da história. Não tem um cidadão, um sujeito, um governante, que quer que seja, inclusive na atualidade, que obteve uma fortuna próxima ao que um dia teve o nosso colega histórico chamado Mansa Musa. Vimos que na viagem, peregrinação, que ele fez até a cidade de Meca, afinal de contas ele era islâmico, e como todo bom islâmico, tem que ir pelo menos uma vez na cidade sagrada, na cidade do profeta. Lá foi ele, no caminho, distribuiu muitas pepitas de ouro, gerando inclusive crise econômica em certas cidades, porque as pessoas não precisavam mais trabalhar. Tamanha era a quantidade dessa riqueza vinculada ao ouro que o nossa personagem histórica, no caso Mansa Musa, distribuiu para a galera. Ok? Voltando então aqui para a nossa aula, vamos pensar no nosso slide, contextualizando um pouquinho o que a gente vai ter como informação, mais uma vez falando sobre reinos, impérios africanos, só que aqui no caso, falando do período moderno. Lembrando mais uma vez daqueles períodos blocados da história, falamos um pouco da formação de reinos, da formação de impérios durante o período da Idade Média, pensando aqui, tendo como referência essa questão ligada à história europeia. Venho falando inúmeras vezes da importância da problematização. Não é que você não possa usar, né, esses blocos históricos para pensar o continente africano, mas é importante sim você problematizar, principalmente junto aos estudantes, correto? Para que haja essa compreensão que também, né, como eu já venho falando, esses blocos históricos são construções históricas, atendem a um determinado momento sócio-histórico e é necessário a gente, na atualidade, sempre problematizar e ressignificar essas situações. E também aqui, voltando ao slide, interessante a gente falar sobre a escravidão, né? Só que nessa aula específica, nós vamos falar de uma escravidão pontual, que é a escravidão, no caso aqui, voltando um pouquinho, no caso aqui, a escravidão transsaariana. E se nós estamos falando da escravidão transsaariana, eu tenho que entender que é a escravidão realizada no deserto do Saara, né? É muito comum a gente trabalhar e abordar em sala de aula apenas sobre a escravidão transatlântica, ou seja, o transporte ilegal de seres humanos que foram retirados do continente africano e transportados até aqui a América. É muito comum, nos manuais didáticos está bastante presente, mas no caso aqui da escravidão transsaariana, a gente precisa abordar também, né? Quando nós abordamos a escravidão transatlântica, nós sabemos que há um trabalho em conjunto, como eu já disse a você, entre reinos europeus, reinos africanos e aristocratas americanos, correto? Já abordamos esse ponto e sabemos também um fato importante de se destacar, que esse modelo de escravidão, de comércio de seres humanos, foi, de uma determinada maneira, de uma determinada fortemente influenciado e apoiado pela Igreja Católica da época, né? Pelo cristianismo da época, correto? E quando nós falamos de escravidão transsaariana, é interessante a gente falar desse apoio da religião islâmica. Então, islamismo e cristianismo, ambas perspectivas religiosas, de uma certa maneira, acabaram influenciando de forma significativa essas duas perspectivas de trabalho escravo, tanto a ligada ao transporte transatlântico, tanto ao ligado à escravidão transsaariana, ok? Retornando ao slide, vamos então para a nossa primeira aula, para a primeira parte da nossa quinta aula, e mais uma vez aqui abordando reinos africanos, só que agora do período moderno, Reino do Congo e de Lubá. E quando nós falamos do período moderno,
que se inicia ali entre o século XV e século XVI, é interessante a gente falar das grandes navegações, não é mesmo? Momento que, primeiramente, os povos da Península Ibérica, num primeiro momento Portugal e na sequência a Espanha, acabaram se desbravando pelo Oceano Atlântico em busca de novas rotas comerciais e acabaram encontrando um continente que para eles nem sabiam da existência. Interessante a gente falar também que isso só ocorre graças ao domínio do ao domínio dos turcos otomanos na cidade de Constantinopla. Quando definitivamente eles dominam a cidade de Constantinopla e decretam o fim do Império Romano Oriental, também conhecido como Império Bizantino, eles travam qualquer tipo de passagem por Constantinopla. Tem o domínio desse importante entreposto comercial e Constantinopla, até hoje, né, a cidade de Istambul, capital da Turquia, é uma cidade muito importante porque ela liga o Oriente ao Ocidente. Então, quando essa cidade é dominada pelos turcos otomanos, que impedem que comerciantes, viajantes se movimentem e passem por ela, acaba forçando esses comerciantes europeus a buscar novas rotas, né? Portugal, em um primeiro momento, e depois a Espanha, conseguem, né, depois de séculos de dominação islâmica na Península Ibérica, conseguem expulsar os mouros e graças à expulsão dos mouros, principalmente para os portugueses, depois espanhóis, eles conseguem formar reinos ali na Península Ibérica e conseguem, e têm a ideia de aí desbravar outros caminhos, não mais por terra, mas por mar, para chegar até o Oriente. Portugal, navegando pelo périplo africano, ou seja, pelas margens do continente africano, chega ali até a cidade de Calicut, primeiramente com Vasco da Gama, no ano de 1888, e no ano de 1488, e no ano de 1492, o navegador Cristóvão Colombo, com a ideia de dar a volta ao mundo, lembrando que ele apresenta essa ideia para o rei da Espanha, né? Estava interessado também em buscar novas rotas para o Oriente, acaba descobrindo ali um novo território, que a princípio ele acreditava ter chego nas Índias, por isso que os nossos nativos são chamados de índios, de indígenas, porque num primeiro momento Cristóvão Colombo acreditou que tinha chego na Índia. Quem mora na Índia são os índios. Só 10 anos depois, um outro navegador, analisando cartas náuticas, enfim, chega à conclusão de que não é as Índias, que é um novo continente. Esse continente, então, acaba recebendo o nome de América em homenagem a esse navegante, que no caso foi Américo Vespúcio. Aqui, então, uma curiosidade dentro de um contexto histórico para a gente compreender justamente o que estava rolando, né, na Europa, na África, nesse momento, nesse contato de europeus com africanos, ali na transição do século XV para o XVI, nesse período histórico compreendido como Idade Moderna, ok? Retornando ao slide, vamos falar então um pouquinho sobre o Reino do Congo e também o Reino de Lubá. E aqui algumas informações importantes sobre o Reino do Congo. Primeiro, as primeiras formações sociais da região da África Equatorial, onde se localizava o Reino do Congo, são bem anteriores a 1500. E aqui eu fiz questão de colocar um mapa muito bacana sobre reinos africanos. Professor Leandro, você vai conseguir falar de todos esses reinos e da complexidade que envolve os contextos sócio-históricos dele? Não vou conseguir. Aqui, como eu venho forçando, estou pincelando as principais informações em relação a esses reinos, a esses impérios que se formaram, reforçando mais uma vez a importância de trabalhar junto aos alunos, destacando a importância, quão significativo e importante é esses reinos, esses impérios que se consolidaram no continente africano, assim como o Reino do Congo, que é uma comunidades organizadas a partir de linhagens patrilineares, cuja autoridade era exercida por um clã. E aqui é interessante a gente falar de clã que também se assemelha às questões dos reinos europeus. Ou seja, nós temos ali uma família onde tem o rei morre, quem assume é o príncipe, de uma forma muito parecida, baseando-se em princípios territoriais, residindo aí o seu caráter também político. Vastas regiões auríferas, ou seja, uma região rica no que diz respeito ao ouro, nesta parte central do continente africano. E aqui,
deixo para vocês uma dica, tá? Estudem um pouquinho, busquem um pouquinho de informações sobre esse português, o navegador Diogo Cão, que chega ao Reino do Congo na década de 1480. Nós estamos acostumados a falar de navegadores portugueses, Cristóvão Colombo, né, que eu acabei de falar para vocês, não era um português, desculpa, esse era um genovês, né? Mas no caso, Pedro Álvares Cabral é um português. Temos também Vasco da Gama, português. São navegadores muito importantes para a história, né? Das grandes navegações. Mas pouco se fala em Diogo Cão, né? Um cara que chegou na África, um navegador que chegou português que chegou na África, manteve contato com povos, principalmente da região do Reino do Congo, manteve comércio entre essas pessoas, não lembrando mais uma vez que nesse momento das grandes navegações, os europeus não estão interessados em dominar o continente africano. A preocupação deles é em dominar o continente americano. Por isso que chamamos esse momento da história da América de colonização americana. Na África, eles estão mantendo contatos comerciais, transações comerciais de diversos produtos e mercadorias, inclusive seres humanos, ok? Retornando ao slide, então, foca um pouquinho, busca um pouquinho mais de informações sobre esse navegador que chega ao Reino do Congo na década de 1480 e ele é responsável pela cristianização de parte da nobreza do Reino do Congo. Economia local, compra e venda de sal, interessante, produto que hoje nós não damos muita bola, né? Não só para o sal, mas diversos outros tipos de tempero. Quem aqui cozinha um pouco sabe do que o professor Leandro está falando, o quão importante é ter a mão certa na hora de você temperar alimentos. As grandes navegações, gente, elas se dão e ocorrem não por conquistas territoriais, mas por busca de especiarias, por busca de alternativas, né? Como eu citei para vocês, Constantinopla, o caminho por Constantinopla está travado pelos turcos otomanos, precisamos encontrar outras rotas, não só terrestre, mas também marítima, para chegar até o Oriente, porque lá que tem as especiarias fantásticas. Olha que bacana, né? Cravo da Índia. Por que cravo da Índia? Porque é um alimento, uma especiaria típica da Índia, né? Pimenta do reino, olha só, reinos que tinham ali o seu interesse em desenvolver essa cultura alimentar. Como eu disse a você, quem cozinha sabe da importância de você ter a mão certa nessas especiarias, nesses temperos, que hoje a gente abre a nossa geladeira, o nosso armário, tá ali, né? Um pacotinho baratinho que você comprou no mercado. Mas nesse momento não, né? Sal. Tem pesquisadores que colocam sal como se fosse uma especiaria. Tem alguns que colocam como se não fosse uma especiaria, assim como o açúcar. Mas vai fazer uma comida sem sal, né? Uma comida sem sal é uma comida sem graça, né? Até quando a gente fala assim, usa a expressão, né? A minha vida tá meio sem sal. Porque tá uma coisa meio sem graça, meio sonsa, meio xoxa, né? Não tem graça. E é interessante a gente pensar, então, nesse comércio. Até a própria expressão salário se oriunda dessa questão do sal, né? No Império Romano, as pessoas recebiam como pagamento, muitas vezes, o sal para temperar os seus alimentos. Então, é moeda de troca, digamos assim. Retornando ao slide. Então, compra e venda de sal, o comércio de metais e a agricultura, assim como a confecção de tecidos e artesanatos, feitos de ráfia. Partindo para o próximo, Reino de Lubá se desenvolveu próximo às savanas. O Reino de Lubá se desenvolveu próximo às savanas meridionais. E aqui coloquei para você um mapa, né, mais uma vez, de reinos africanos, onde está localizado o Reino de Lubá. E eu coloquei também esse mapa, busquei esse mapa porque mostra o mapa atual, correto? Da África. Perceba que está próximo ali Angola, Tanzânia, né? República Democrática do Congo, né? O mapa atual da África, mostrando onde se desenvolveu, no caso, esse Reino de Lubá. Estrutura política, mais uma vez, aquela questão que o professor Leandro vem reforçando bastante. A questão do sagrado, a questão do sangue real, da linhagem. A estrutura política, a realeza Lubá, fundamentado no princípio de caráter sagrado e também do sangue real. Abaixo dos soberanos existia a figura do quiloto, chefe local que recebia a autoridade do rei. E também Inabanza,
responsável por guardar os emblemas do reino, e o Tiwit, que era o chefe militar. Percebe? Eu coloquei essas nomenclaturas, né? Interessante a gente não ter essa preocupação de decorar essas nomenclaturas. Elas existem, a gente tem que compreender basicamente a questão ligada à hierarquia. Bacana isso, né? Existia uma hierarquia, uma organização muito bem fundamentada nesses reinos e impérios africanos. E por que eu estou reforçando isso? Porque, na sequência das nossas aulas, quando a gente for estudar o imperialismo e o neocolonialismo europeu para com o continente africano, a gente vai ver que o olhar ligado, o olhar pejorativo era muito forte dos europeus para com os africanos, para com esses reinos africanos, para com o império africano. Na aula anterior, eu deixei duas citações para você dar uma olhadinha, de dois importantes filósofos intelectuais ocidentais do período da modernidade, que é Hegel e Kant, que também têm esses olhares pejorativos e negativos para com o continente africano. E quando a gente apresenta um slide como esse, mostrando essas diferenças, né, essas hierarquias, lembra da pirâmide do Egito? Que eu mostrei para você, mostrando quem está no topo da pirâmide, no caso é o faraó, quem está na base da pirâmide, no caso são os escravos, mostrando, e entre o faraó e os escravos tem lá os camponeses, os artesãos, os soldados, os escribas, né, os sacerdotes. Percebe a hierarquia, a divisão muito bem estruturada da sociedade egípcia, aqui como nós temos também na sociedade Lubá. Uma hierarquia muito precisa, muito profunda. Quem governa, quem obedece, quem segue as regras, quem não segue as regras é punido. Que selvageria é essa, né? Que falta de civilização e de organização social é essa, que tanto foi trabalhado no imaginário nosso, inclusive, para com o continente africano. Quando a gente tem uma noção de conceitos e ideias como essa, de uma organização sociopolítica do continente africano, de uma determinada região, de um determinado reino africano, a gente percebe que de desorganizado e selvagem não tem nada, né? Dessa questão tribal, muito pelo contrário. Até o termo tribal deve ser muito problematizado por nós, principalmente quando a gente trabalha essas perspectivas ligadas ao reino, ao império dessas regiões africanas. Retornando ao slide, a região rica em sal, mais uma vez o sal, e também minérios, o que favoreceu o comércio, a miscigenação entre povos distintos e um relativo adensamento populacional. E aqui eu queria abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre essa questão da miscigenação e o quão ela é importante para uma sociedade. Porque a miscigenação, quando a gente for estudar o imperialismo, né, o colonialismo, lá no século XIX, a gente vai ter, já vou adiantar um pouquinho esse conteúdo, essa ideia, a gente vai perceber que foi trabalhado no imaginário das pessoas uma ideia bem negativa do processo de miscigenação, ou seja, da mistura de raças. A gente viu em aula passada a ideia apresentada pelo Charles Darwin, que quebrou a ideia de raças. Nós não somos raça, tá? O ser humano não é dividido em raças, melhor dizendo. O ser humano é uma espécie só. O que nos distingue é apenas questões físicas e aparentes, correto? Cor e modo do cabelo, cor e modo dos olhos, estrutura corporal. O que nos distingue enquanto ser humano são essas questões aparentes, mas a essência é uma só. Ser humano, correto? Somos seres humanos, homo sapiens, homo, gênero, sapiens, espécie, como vimos em aula anterior. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque durante muito tempo acreditava-se que o ser humano era dividido em raças e existiam as raças superiores e as inferiores. A europeia no século XIX, por exemplo, era a raça superior e a africana era a raça inferior. Estamos vendo a diversidade, o quão heterogêneo é o continente africano e não tem uma raça específica no continente africano, mas diversos grupos étnicos que representam os seres humanos lá presentes. E quando nós falamos de miscigenação, nós temos que pensar que hoje a nossa sociedade ela só é rica como é graças ao processo de miscigenação que vem passando ao longo dos últimos séculos. Os nativos que aqui viviam, que foram nomeados como indígenas, que tiveram primeiro contato com os portugueses que cá chegaram, logo na sequência os africanos que para cá vieram, os portugueses, espanhóis e outros várias
grupos étnicos europeus, assim como vários grupos étnicos africanos, assim como vários grupos étnicos de nativos aqui na América, foram se misturando nesse processo de miscigenação que transformou o Brasil nessa riqueza que é hoje. Quando a gente estuda outros momentos históricos, como na Grécia Antiga, lá também ocorreu o processo de miscigenação. Diversos grupos indo-europeus que migraram para o sul do continente europeu foram se misturando e lá formaram os gregos. Também aconteceu com Roma, também aconteceu com diversas outras regiões do planeta Terra. E hoje, pleno século XXI, a gente deve entender isso como uma coisa extremamente positiva para a nossa sociedade. Infelizmente, ainda existem pessoas que defendem essa coisa negativa e essa superioridade europeia, essa visão etnocêntrica, ou melhor, eurocêntrica. Então, abri esse parênteses um pouquinho para reforçar o quão é importante para a nossa sociedade a miscigenação, a mistura desses diversos povos que para cá vieram, ok? Retornando ao slide. Povos conhecidos também, falei aqui só um pouquinho retomando, falei da miscigenação para demonstrar também a importância desse processo de miscigenação nessa região específica do continente africano. Povos conhecidos também por serem exímios artistas, notadamente escultores. No século XIX, período em que foi conquistado pelos belgas. E quando a gente for trabalhar sobre a dominação belga nessa região, a gente vai ver o quão negativo foi para esses povos que lá se desenvolveram, correto? Parte 2, chegamos aqui à segunda parte da nossa aula, e na parte 2 nós vamos falar sobre os reinos africanos do período moderno também, no caso o reino de Lunda, Nidongo e Império de Monomotapa, desculpe. Primeiro então o reino Lunda, mais uma vez o mapa. Vimos o reino Lubá e agora o reino Lunda, não vai confundir. Reunião de vários agrupamentos que formavam uma poderosa confederação. Tornou-se uma importante potência militar na região. O reino Lunda entrou em colapso no século XIX, quando foram invadidos pelo Chokwe, que impuseram suas leis, línguas e costumes, que também na sequência foram dominados pelos europeus, quando a partir do século XIX há o processo conhecido como neocolonialismo, aí sim de dominação europeia para com o continente africano. A derrota só foi possível devido ao uso de armas de fogo, afinal de contas, esse grupo que dominou o reino de Lunda já tinha contato com os europeus. Após a Conferência de Berlim, que eu já comentei em aula anterior, e que nós vamos falar também nas aulas futuras, em encontros futuros, nas próximas aulas, que foi um momento no final do século XIX que os impérios europeus se reuniram para dividir entre si o território africano. Seu território foi dividido entre os portugueses e o rei belga Leopoldo II e também a Inglaterra. Aqui, reino Nidongo. Esse povo se desenvolveu graças ao comércio de ferro e também a agricultura. E mais uma vez aqui, um mapinha para a gente entender os reinos e impérios que se formaram no continente africano. Perceba que eu busquei vários mapas, venho apresentando para você, e é importante, quando for trabalhar esses conceitos nas aulas, reforçar junto aos alunos, né, essa questão. E aqui, olha o reino Nidongo, onde ele se encontra aqui, ó, né? Retornando ao slide, portugueses foram adentrando os territórios Nidongo, em busca de escravizados, transcorrendo uma violentíssima guerra. Rainha Nzinga, aqui, né, uma data 1582, 1663, reinou absoluta durante 40 anos no Nidongo, limitando a atuação dos portugueses na região. Reinou também até sua morte o reino Matamba. A ameaça dos portugueses ao Nidongo fizeram-se sentir também em Matamba. Próximo slide. Imbagalas e a aliança com os lusos. Povos de Matamba foram mortos e milhares escravizados enviados compulsoriamente para as Américas. E aqui percebo mais uma vez os portugueses, né? Quando nos referimos aos lusos, estamos falando dos portugueses e a sua atuação ali no continente africano. Próximo slide. Império, então, de
monomotapa, dos mais prósperos da região da chamada África Austral. E aqui, para a gente entender um pouquinho a África Austral, a gente tem que pensar que é um território ali mais ao sul do continente africano, onde na atualidade encontra-se o país, por exemplo, da África do Sul. Existência se deu entre 1430 e 1760. Desde muito cedo, os portugueses tiveram contato com a região, visto que Vasco da Gama, no início do século XVI, tomou conhecimento do porto de Sofala. Vasco da Gama, lembrando, foi um navegador que um navegador importante, que ele conseguiu cruzar, vou voltar um pouquinho no mapa aqui, ó, conseguiu cruzar o conhecido Cabo das Tormentas e chegar até a cidade de Calicut. Então ele teve contato com esse conhecido e importante porto. Portugueses foram autorizados a instalarem uma feitoria nesse território de monomotapa, abundância aurífera na região, mais uma vez ouro. Coroa portuguesa foi explorando as rivalidades internas do local. Século XVIII, domínio efetivo de Portugal na região. E aqui chegamos à terceira parte da nossa aula, que vai falar um pouquinho da escravidão transsaariana. Como eu disse no começo da nossa aula, é muito comum a gente ver em materiais didáticos uma ênfase muito grande, desculpe, uma ênfase muito grande no comércio e na escravidão transatlântica, ou seja, no transporte de seres humanos da África para a América. Mas pouco se fala na escravidão transsaariana. Se pouco se fala, vamos aqui abordar ela um pouco, ok? Retornando ao slide. Escravidão. Como eu já disse em outra aula, a escravidão é uma prática antiga na história da humanidade. Contudo, há diferentes formas de escravidão. A escravidão que ocorreu na Grécia tem as suas características específicas, a escravidão que aconteceu na Roma, a escravidão que aconteceu na América, a escravidão islâmica. Cada escravidão mantém uma forma diferente. A escravidão de africanos se constitui enquanto um fenômeno sem precedentes na história, embasado por discursos religiosos e também discursos científicos. Ciências humanas formularam teorias que visaram justificar a suposta superioridade racial dos europeus. E uma dessas teorias foi criada justamente no século XIX, século da ciência, século da instituição, de inúmeras perspectivas científicas, inclusive o nascimento da nossa disciplina história se deu no século XIX. E é aqui que a gente tem a ideia do darwinismo social. E o darwinismo social, criado pelo antropólogo inglês Herbert Spencer, foi fortemente influenciada pela questão que é apresentada por Charles Darwin, né? A questão da evolução dos diversos seres humanos existentes no planeta Terra. Seres humanos não, né? Diversas espécies de seres vivos, inclusive dos seres humanos, correto? Quando a gente analisa a obra de Charles Darwin, que é essas concepções desenvolvidas e criadas por ele, ele vai falar justamente dessa adaptação dos seres vivos em certos ambientes, correto? E essa adaptação cria condições para essa espécie predominar em relação a outras, totalmente deturpada pelos cientistas do século XIX, quando a gente pensa no darwinismo social, que entendia que o europeu era uma raça, portanto, superior, que tinha que predominar perante as outras no mundo afora, inclusive em relação aos habitantes que viviam no continente africano, que eram vistos como inferiores e por isso deveriam ser civilizados. Essa concepção, essa teoria, cunhada e desenvolvida no século XIX, embasou profundamente as conquistas e a escravidão que ocorreu nesse território africano. Retornando ao slide, dois tipos de escravidão associados ao continente africano, portanto, temos a escravidão transsaariana, que a gente vai ver agora, e a escravidão atlântica. Escravidão transislâmica na África. Os africanos tinham sido objeto de um comércio regular em duas vias de acesso. Uma pelo Saara, pelo deserto do Saara, e outra pelo Oceano Índico. A escravidão entre a África subsaariana e a Arábia é decorrente das relações entre os estados núbios, etíopes e árabes, e foi empreendida pelo islamismo. Então, quando a gente fala de África subsaariana e arábica, aqui eu pensei no mapa para a gente entender, então, né, o deserto do Saara, escravidão transsaariana, aqui nós temos a região da Arábia. Se eu estou falando de uma região
subsaariana, estou falando dessa região. Então a gente percebe território imenso por onde ocorreu esse tipo de escravidão. Itinerário ia da Abissínia, na atual Etiópia e Chifre da África, ou seja, nessa região aqui, passando pelo norte africano e Saara, desdobrando-se até o Senegal. Percebe todo o itinerário que nós temos dessa escravidão transsaariana. Escravidão africana é legitimada a partir da Guerra Santa, denominada de jihad. Até hoje a gente vê bastante esse termo, né? Quando a gente vê, por exemplo, a atuação do Estado Islâmico, feita ao infiel ou ao idólatra, ou seja, aqueles contrários à perspectiva ligada à religião islâmica. Imposição do islamismo na África. Livre divulgação da fé através dos acordos comerciais entre lideranças políticas, submissão dos povos pelas armas e consequente transformação desses povos em seres escravizados. Berberes islamizados conduziam caravanas pelo deserto do Saara, muitos praticavam um comércio transsaariano de seres humanos e por onde o islamismo passou, é interessante a gente pensar que a escravidão também foi empregada. É muito comum a gente se referir à escravidão tendo como referência apenas essa questão ligada à escravidão atlântica, do cristianismo ter influenciado, mas também temos que ter em mente que a perspectiva religiosa ligada ao islamismo também colaborou com um determinado tipo de escravidão. Essa que aconteceu por esse território todo que eu pontuei para você no mapa ali, entre a África e a Arábia, ok? Retornando ao slide. Alfabetização dos povos convertidos ao islamismo, inclusive de escravizados. Muitos africanos que vieram ao Brasil, no contexto do tráfico de seres humanos, já eram alfabetizados em árabe. Olha que bacana, né? Então, quando a gente pensa, mais uma vez, retomando a ideia, né, de povos, dos africanos como povos incivilizados, como povos sem cultura, né? Como povos que precisam ser civilizados, porque só com a civilização é que a gente tem ordem, né? E só a ordem instituída em uma sociedade conduzirá essa sociedade, consequentemente, ao progresso. Falei em aulas anteriores, ordem e progresso são conceitos criados e desenvolvidos pela perspectiva ideológica ligada ao positivismo. Devem ser problematizados na atualidade e não levados e conduzidos como verdades absolutas. Já vimos na história que no século XIX, já falei isso também aqui em aulas anteriores, já vimos que no século XIX essa premissa da ordem e, consequentemente, do progresso acabou levando a uma distopia. A utopia da ordem e do progresso se transformou em uma distopia com o advento da Primeira Guerra Mundial. Toda essa ideia de ordem instituída em uma sociedade que conduzirá essa sociedade ao progresso, né, com as tecnologias criadas, com a ciência por trás, levou sim à Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, como foi nomeada até então, e, consequentemente, criou perspectivas para que uma outra guerra surgisse anos depois, que é a Segunda Guerra Mundial. Uma distopia dupla, né? Essa gerada por essas perspectivas positivistas da ordem e do progresso, que hoje é lema da nossa bandeira e que é lema, inclusive, de alguns políticos e formadores de opinião. Problematizem sempre que possível essa perspectiva, quando nós trabalhamos aqui também no continente africano. Retornando ao slide, vimos ali então, por que eu estou falando dessa questão da ordem e do progresso? Para falar justamente dessa cultura que esses povos africanos carregavam quando chegavam até aqui no Brasil. Tráfico negreiro e o colonialismo foram traumáticos para o continente, tanto para o continente africano quanto para o continente americano. Pensando um pouquinho numa situação-problema em se tratando dessa questão ligada à escravidão, tanto a escravidão africana quanto a escravidão a escravidão atlântica, como a escravidão transsaariana, vou abordar aqui uma situação-problema interessante da gente trabalhar com os nossos alunos, justamente para a gente pensar nessas questões que envolvem a formação do nosso país. A personagem dessa situação-problema é o professor Pedro, que está interessado em buscar estratégias pedagógicas para que seus alunos possam compreender os impactos da escravidão para a sociedade brasileira. Mais uma vez reforçando, o Brasil
foi o último país da América, disse isso anteriormente, o Brasil foi o último país da América a decretar definitivamente o fim da escravidão, correto? Isso só no ano de 1888. Temos pouco mais de 100 anos de fim definitivo da escravidão, ou seja, temos muito mais tempo enquanto sociedade, quase 400 anos de escravidão, né, do que uma sociedade sem escravidão. Então, as bases, a estrutura da nossa sociedade, ela foi alicerçada dentro de prerrogativas ligadas ao trabalho escravo, correto? A mentalidade do brasileiro se constituiu, foi constituído, segundo Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Nesse livro ele fala muito bem sobre isso, né? Dessas bases estruturais da nossa sociedade ligada à escravidão. E nós estamos no momento da nossa história que nós pensamos, né, e reforçamos o quão importante é desconstruir essa mentalidade escravocrata que ainda encontra-se presente na mentalidade do brasileiro. É extremamente importante a gente fazer isso enquanto profissionais da área de humanas. E pensando dessa forma, né, de uma forma de colaborar com essa desconstrução, olha a situação, o problema que eu vou abordar com vocês. Peguei aqui, dá uma olhadinha no slide, peguei aqui uma reportagem que vai falar sobre o Cais do Valongo. Cais do Valongo, que recebe título de Patrimônio Mundial da Unesco. O sítio arqueológico descoberto em 2011 foi ponto de desembarque de cerca de 1 milhão de negros que chegavam ao continente. Gente, Porto, o Cais de Valongo, que está localizado no Rio de Janeiro, foi o lugar, meus caros, que mais recebeu africanos na América. Cais foi construído em 1811, aterrado em 1911 e veja só com as construções realizadas para a Copa do Mundo é que se descobriu esse Cais do Valongo, onde chegava, aqui está um mapa da região do Rio de Janeiro em 1820, você pode visualizar aqui o Cais do Valongo, né? Região portuária do Rio de Janeiro, que mais recebeu os seres humanos da África na América. Aproximadamente 1 milhão de seres humanos, e muitos desses seres humanos que chegavam no Cais do Valongo chegavam já em péssimas condições de saúde. E muitos chegavam mortos, correto? E se você dá uma olhadinha no mapa, você vai ver que próximo ao Cais do Valongo, você tem também o Cemitério dos Pretos Novos. Vamos dar uma olhadinha no mapa? Esse Cemitério dos Pretos Novos é justamente os africanos que chegavam na África, já mortos e que eram enterrados em valas comunitárias. E essa história é uma história muito emblemática, e aqui mostro para você, então tem o Cais do Valongo, o Cemitério dos Pretos Novos, aqui é a região do Cais do Valongo, que devido a essa construção, essas construções para a Copa do Mundo que ocorreu no Brasil recentemente, foi descoberto novamente, porque ele estava soterrado com asfalto, enfim, e virou um patrimônio hoje, mas também próximo tem aqui um Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos. E essa história é muito interessante, que alguns anos atrás, uma família comprou uma residência nessa região, onde hoje sabemos, né, região do Cemitério dos Pretos Novos, eles compraram uma residência, uma família, e foram reformar essa casa, como é comum a gente fazer quando compra uma casa nova. Foram reformar e na reforma descobriram, né, que na base estrutural dessa casa tinha lá ossadas. Vejam que interessante, né? Interessante e triste. Chamando pesquisadores, né, especialistas nessa situação, descobriram que essas ossadas eram de seres humanos que vieram da África e que foram enterrados como indigentes. Essa casa, então, não mais virou residência dessa família, mas sim se transformou em um museu que, como todo museu no Brasil, infelizmente, passa por um problema sério financeiro, né, e que precisa, sim, da nossa ajuda enquanto profissional da área de humanas para que essas memórias não sejam apagadas. Retornando ao slide, apagadas, no caso, essa história dos seres humanos que vieram aqui escravizados e que trabalharam como escravos no continente americano de uma forma muito triste e desumana. Encerro aqui a nossa aula, destacando mais uma vez a importância da gente problematizar essas questões, levar para os nossos alunos uma situação, problema como essa, apresentando aos nossos alunos, essas prerrogativas ligadas, né, ao Cais do Valongo, ao Cemitério dos Pretos Novos, como eram tratados esses seres humanos. Aqui, dando continuidade um pouquinho no slide,
Peço que mostre aqui também, coloquei aqui pontualmente 2 obras, né? Uma do Debreu, outra do Rugendas, mostrando que quando esses seres humanos chegavam no Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, eram levados para mercados de escravos, onde eram comercializados, correto? Interessante problematizar também a questão do transporte. Trouxe aqui algumas imagens de navios negreiros, né? Navios tumbeiros, onde esses seres humanos eram alojados de forma completamente desumana, justamente para a gente ter em mente o quão importante é, no século XXI, problematizar essas situações ligadas à escravidão, que, mais uma vez repetindo, se consolidou, se manteve presente no Brasil por aproximadamente 400 anos. Agradeço a sua atenção e até a próxima aula.